Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 20 de novembro. Eu tenho quase certeza que no vídeo anterior eu falei 20 de novembro quando era dia 19, tá? Estou levando no mesmo dia, alguns dias depois. E a leitura do dia em 2 Coríntios 7 e 8, Jeremias 24 a 26. Pega a sua Bíblia, Jeremias 24, de 1 a 10. Vamos meditar na palavra de Deus. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos, muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, e como os figos ruins que não se podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e entregá-los-ei para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio, e um provérbio, e um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais. Ser participante de um momento delicado na história da nação gera da nação do mundo, né? Tá? Do mundo também, das nações. Gera em alguns desespero, angústias, aflições, preocupações, incertezas, ou minimamente algumas reflexões, alguns pensamentos. E aí, isso seguindo uma gradação de acordo com a percepção individual, tá? No nível máximo, desespero, depois angústia, depois uma certa aflição, depois uma certa preocupação, né? Depois incerteza, ou lá embaixo uma reflexão, um pensamento a respeito, tá? É natural do ser humano, ok? Mas o Senhor me leva a compartilhar algo que talvez vá na contramão da maioria. É o que eu encontro no versículo 5 aqui, quando o texto diz que isso é para o nosso bem. Isso é para o nosso bem. Eu, sinceramente, o histórico do que eu tenho compartilhado, algumas das reflexões, quem acompanha aqui sabe, de que existe uma predileção no ser humano de escolher aquele que o vai governar no lugar de ser governado por Deus. Às vezes o governo são mais escolhas que fazemos rejeitando a Deus e colocamos para nos governar. Comentei isso numa reflexão. Comentei também sobre a
a importância de nós não perdermos o foco. Muitos perdem o foco, têm perdido o foco. Falei também sobre quando o governo, quando a crise no governo da nação, com base lá em Isaías 6, dizendo que se Jesus é o rei que continua no alto e sublime trono, logo devemos nós descansar no governo do Senhor Jesus, tá? Falei sobre, estou falando aqui de cabeça, que eu não lembro, tá? Mas falei também sobre a liberdade da cidadania cristã, que ali com base em Paulo, quando ele apela para sua cidadania romana, quando ele foi ali cercado, tomado, na viagem que fez para Jerusalém, levando oferta para os irmãos, em que ali ele fala da cidadania, e aí vemos a importância da cidadania. O centurião, o tribuno, diz que ele também tinha uma cidadania, Cláudio Lísio, se eu não me engano, e a cidadania dele romana era comprada, e eu expliquei lá na ocasião de como era, que era ou por naturalidade, ou de pai para filho, né, por exemplo, ou por conta de o governo, o império, conferir às pessoas de acordo com aquilo que, alguns feitos que eles tinham realizado, né, uma premiação por algo feito de bom para o império, segundo o entendimento deles, ou comprada ilegalmente, maracutaia, por meio, assim como Cláudio Lísias tinha conquistado a dele, por valor. Mas ali o Senhor me fez compartilhar de que a liberdade, essa liberdade da cidadania, nós somos livres para abrir mão dela. Por quê? Porque em Atos 16, Paulo, chegando à Macedônia, ali conduzido pelo Espírito Santo, porque ele queria ir para outro lugar que o Espírito havia proibido, impedido, ele e sua equipe vão para Macedônia. Em Filipos, aquela questão lá da Lídia se converte, a vendedora se converte, mercadora, a jovem que tinha o espírito de adivinhação foi liberta, e os seus senhores que ganhavam lucro com ela, cessando esse lucro, denunciaram Paulo e a sua equipe, e eles foram presos. Paulo e Silas foram presos e açoitados gravemente, postos em vergonha e nudez e levados à prisão máxima, tá? No episódio de que eles oravam e cantavam na prisão, por volta de meia-noite sobreveio um grande terremoto, o carcereiro depois se converte. Quando ele foi preso e açoitado, Paulo e os cidadãos de Filipos, eles questionam ali, falam, olha, ele está impondo a nós costumes que não são lícitos a nós que somos cidadãos romanos. Paulo não fez a menor questão ali de falar da sua cidadania, não expressou isso. Não reivindicou a sua liberdade, o seu direito cidadão. Ele foi livre para não reivindicar. Mas na hora dele ser liberto da prisão, no mesmo dia, passados menos de 24 horas, né, que mandaram ao carcereiro para que eles fossem libertos, falou, de jeito nenhum, sou cidadão romano, o que eles fizeram foi legal, venham aqui os oficiais e venham nos libertar. Aí ele reivindicou, sou livre para exercer a cidadania e sou livre para abrir mão de exercer a cidadania. É simples assim, gente, sabe? É simples assim. E ao final da vida, a cidadania romana não o poupou dele ser degolado, sendo oferecido como oferta de libação ao Senhor, tá? Então, eu vejo que a igreja não é obrigada, e eu vou falar de outras mensagens que agora eu não me lembro, tá? Mas a igreja, ela não deve se sentir obrigada a participar das manifestações, por exemplo.
da mesma forma, ela não tem que se sentir, ficar necessariamente julgando os irmãos que têm participado, tá? Eu respeito, mas eu não vejo esse padrão na igreja, na Bíblia. Nós devemos ser esse modelo de igreja pautado na igreja do primeiro século, como está registrado em Atos e nas epístolas. Eu não vejo a igreja do primeiro século lutando politicamente. Não vejo, não está na Bíblia. Aquele ambiente era um ambiente do Império Romano, cruel. Existia uma revolta popular, uma indignação popular, num senso de justiça, e quando eles receberam a mensagem de que o reino de Deus era chegado, começando por João Batista, depois anunciado por Jesus e os apóstolos, com certeza foi avivado no coração deles uma falsa expectativa por conta de uma leitura que eles faziam nas escrituras, nos profetas, de que o reino de Deus se manifestaria assim em justiça, em equidade, em retidão, com certeza. Em domínio político, sim. Em domínio cultural, sim. Em paz, sim. Cessando a violência, está lá. Mas o que eles não haviam compreendido é que quando Jesus veio, muitos não compreendiam, é de que os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, que tinham essa expectativa, já é o terceiro dia que ele morreu, e puxa, e aí? Estamos ainda sob o domínio do império, nada aconteceu. João 6, quando ele multiplica os pães, ele se retira, porque ele sabia que o queriam levantar rei naquele momento. Ele não veio para, naquele momento, governar Israel, unificar os povos, destronar Roma. Não. Mas um ambiente que antecedeu a vinda do Senhor, pavimentado pela cultura grega helênica difundida, e isso possibilitou a escrita no grego, num idioma muito bem conhecido, né, o mais conhecido ao redor do mundo na época, e as facilitações da civilização romana, né, a pavimentação do caminho pela Pax Romana, digamos assim. Então, você tinha um ambiente propício para a vinda do Senhor e a propagação do Evangelho. E existe o conhecimento histórico de revoltas pré-Novo Testamento, digamos assim, em que é sabido que haviam muitos revoltosos. Tá? Alguns eram crucificados, executados, e outros fugiam. Tinha essa questão dessas revoltas, tá? Não estou dizendo que quem esteja se manifestando pacificamente nas ruas esteja revoltoso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que existia essa indignação. E aí, quando Jesus vem, Jesus não vem para desfazer esse reino humano, terreno. Não veio. E eu não vejo a igreja envolvida numa briga política, num exercício de justiça, de senso de justiça. Eu não vejo. Quem quer fazer, sinta-se à vontade por fazer. Tá? Sinta-se inteiramente à vontade, se assim o Espírito Santo está dirigindo a sua vida. Se não, não se sinta culpado, querido, meu irmão, minha irmã. Não se sinta culpado. Se você não tem sido impelido pelo Espírito Santo a fazer isso. Me preocupa saber, por exemplo, que existem pessoas que participam de movimentos assim,
empenham dinheiro, recursos, tempo, energia, mas tem a disfarçatez de não congregar. Isso me constrange muito, sabe? De ver que a igreja muitas vezes tem agido dessa forma. Tem algo errado com a gente. Tem algo muito errado com aqueles que se dizem de Cristo. É preocupante ver irmãos nas ruas, os vídeos que você tem, canais de conservadores, de direita no Telegram, que eu acesso, e você vê vídeos também no YouTube, você vê igrejas louvando a Deus nas manifestações. Daí, você está entronizando a Deus por meio disso? Não, não está. Não está. Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que tem gente ali louvando a Deus, tem gente enchendo a cara. Eu já vi vídeos de gente ali entornando lá o seu goró, a bebida alcoólica, uma boa. Não necessariamente irmãos, mas ali junto. Não vejo ali pessoas pregando arrependimento. Não chegou para mim nenhum desses vídeos. Se tiver, você tem acesso aí a mim, me encaminha. Não vejo. Eu não vejo a igreja movida em vamos clamar pelo Brasil. Eu não vejo a igreja movida em oração por arrependimento. Aliás, a próxima reflexão, vou adiantando aqui, falando sobre buscando ao Senhor de todo o coração, talvez seja outro título, com base em Jeremias 29:13. Deus me mostrou algo aqui no texto que eu, pelo menos, eu nunca tinha percebido esses anos todos. E eu vou preparar ainda essa reflexão, pretendo gravá-la hoje ainda no fim do dia, mais tardar amanhã de manhã cedo. Do que Deus estava falando ali. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. E o que o contexto desse versículo, os versos antes e depois, do que isso está falando e o que aconteceu, né? Para a gente ver uma coisa, algo ali muito importante que eu só fui enxergar meditando em Jeremias 29 nesse ano, tá? Esses dias aí, não sei se foi ontem, anteontem, nem lembro mais quando foi, no dia 21 foi ontem, né? Hoje dia 22. Então, nós não nos atentamos a realidade de que Deus é quem estabelece reis injustos. Você acha que quem estabeleceu o Império Romano? Império Babilônico? Medo-Persa? Império da Síria? Egito, anteriormente? Grande nação, anteriormente? É Deus. É Deus que estabelece e depõe reis. Um império maligno, cruel, pior de todos, pior do que o babilônico, que era o romano, Deus mandou dar a César o que é de César. Ainda que revoltasse a população porque era cobrado injustamente. O Paulo, por exemplo, escreve Atos 13. Atos 13 não, perdão. Romanos 13, num contexto do que era o império que governava, vigorava ali naquela época. Pedro escreve de que devemos nos sujeitar aos governantes, sejam inclusive maus, cruéis, está escrito isso no texto, e assim padecer como cristão. Está na Bíblia, gente. Isso tudo está na Bíblia. Está na Bíblia. Paulo manda, escrevendo a Timóteo, Paulo orienta que orássemos por todas as autoridades e que eles estivessem em iminência para o nosso bem, né? E qual é o contexto? O contexto de um dos piores imperadores romanos. Tudo isso está lá na Bíblia, gente. Então, me estranha ver a igreja revoltosa
com o que está acontecendo e não tendo posicionamento de igreja. É não dando bom testemunho, é não orando pelos perdidos, é não se arrependendo dos seus pecados, é não pregando o verdadeiro evangelho, sabe? É colocando Jesus no centro, é deixando de colocar Jesus no centro, que muitos têm feito. Eu não tenho visto a igreja sendo igreja. E aí? Sabe? Não tenho visto. Muito culpa do remedinho que o povo gosta. Tá? Com certeza. Não vejo. E aí, nós precisamos entender que isso é para o nosso bem. Isso é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam juntamente. Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, aí é outra história. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E ponto. Seja passando pelo fogo. Zacarias 13, 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Seja atraídos ao deserto. Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Seja conduzidos debaixo do cajado. Ezequiel 20, 33 a 38. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Os farei passar debaixo da vara, do cajado, e os farei entrar no vínculo da aliança, para o bem. Ou seja, sendo levados ao cativeiro, versos 4 a 6 aqui de Jeremias 24. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons filhos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. O Deus da libertação do Egito é o mesmo que leva ao cativeiro, mas também o Deus que leva ao cativeiro é o mesmo que faz retornar de lá. Veja comigo o capítulo 16, versos 14 e 15. Não sei se você reparou nesse detalhe do texto. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. O Deus que fez subir da terra do Egito, libertou da escravidão do Egito, nos libertou do mundo. É o mesmo Deus
que faz subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, o que levou-os para o cativeiro, porque ele vai fazer voltar à sua terra, retornando do cativeiro. O Deus que liberta do mundo nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, de sairmos de debaixo do governo das trevas e irmos para o seu reino, para o reino de Deus. O mesmo Deus é o Deus que nos leva ao cativeiro. E esse mesmo Deus que leva ao cativeiro para o nosso bem é o mesmo Deus que nos faz sair do cativeiro. É simples assim. Quando a gente olha aqui para o contexto, capítulo 24, mediante a visão de 2/6 de figo, o futuro do povo é revelado. E aí, nós precisamos saber que há 2/6 que representam duas qualidades. Fez-me o Senhor ver, e eis 2/6 de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como de figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Quem o fez ver essa visão? Deus. Deus mostrou a Jeremias que no meio do povo não tinha só figo bom. Deus nos revela na sua palavra que não existe apenas verdadeiros cristãos. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Essa ilusão de que todos que congregam nas igrejas serão salvos, isso é irreal. Dói falar isso, mas às vezes a pessoa que está contigo no culto, cantando louvores ao Senhor, às vezes não é um verdadeiro irmão em Cristo, ainda. Oramos para que todos sejamos convertidos, os pregadores pregam o evangelho verdadeiro, né? Eu creio que ainda em várias igrejas, tá? Mas essa realidade Deus nos faz ver. Você precisa ver, sabe? Nós precisamos saber que há 2/6 que representam duas qualidades. Não podemos nos enganar em achar que todos que se dizem de Cristo participam da igreja visível, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. A igreja de Cristo. Não. Infelizmente, dói de falar, dói. Porque às vezes pode ser a pessoa que você ama, pode ser um familiar teu, pode ser seu marido, que você sabe que na verdade não é convertido a Cristo. Você está lá no dia a dia, os frutos mostram isso. Ninguém mais do que você, como esposa, testemunha isso. Ou você que é marido em relação à sua esposa, ou você filho em relação aos seus pais, ou você pai em relação aos filhos. Você às vezes o vizinho convive ali mais de perto, né, no dia a dia. Ou talvez o colega de trabalho, que aí lá fora o crente se desarma e deixa transparecer quem é muitas vezes. Você sabe disso. Não é que apontando o dedo para A, para B ou C. É um entendimento dessa realidade. E é por causa dessa dura realidade que Deus fez Jeremias enxergar, por meio dessa visão dos 2/6, é que Deus, representando duas qualidades de figos, representando tipos de pessoas dentro do povo de Deus, é que chamados, pertencentes ao povo de Deus, é que ele despertou para isso. E então veio uma palavra de Deus, que é Deus quem diz:
Deus primeiro faz ver, agora Deus o diz. E o que Deus diz é que, além de haverem 2 cestos representando qualidades distintas, existem 2 qualidades que levam a destinos distintos, de acordo com suas obras. Quando ele fala dos bons figos, levados ao cativeiro para o seu bem, porque Deus faria o bem, e depois, a partir do 8, os figos ruins que não se podem comer, seriam entregues para ficarem em prejuízo, opróbrio, escárnio, maldição, espada, fome, peste. Aqui, está na Bíblia. E aí, interessante, eu não li, mas tem texto que nós conhecemos, que Deus fala aqui do... eu lembrei, mas eu não vou achar rápido aqui, né? Se eu lembrar precisamente o texto, depois eu abro. Existem bons e maus peixes. Mateus 13, 47 a 50. Igualmente, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe. Não está falando de ímpios, nominalmente, como maus, peixes ruins, e bons peixes como cristãos. Não. Está dizendo dos que foram apanhados na rede do reino. É disso que o texto está falando. Existe a árvore boa e a árvore má no meio do povo de Deus. Mateus 7, 17 a 28. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, está falando aqui dos falsos profetas, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Quem diz Senhor chama Jesus de Senhor, é o que se diz de Cristo, tá? Que podem ser árvores más. Está na Bíblia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas casas e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Há também o trigo e o joio. Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe,
Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em moras, para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Depois do 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe a ovelha, mas também existe o bode. Mateus 25, 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e foste-me ver? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, quem é irmão de Jesus? A mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a mim, a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pequeninos irmãos, quem é irmão de Jesus? Nós muitas vezes usamos esse texto para usar como base para ações sociais que devemos fazer, mas não que este texto esteja falando disso, de cuidarmos das pessoas no mundo. O texto é num contexto escatológico de que Jesus está dizendo que os seus pequeninos irmãos ou foram cuidados ou foram descuidados. Irmão de Jesus é quem é filho do mesmo Pai. E para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus. Todo aquele que o recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Todos que creem no seu nome. Esse é filho de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo. Então, que nasceu de novo. Esse é irmão de Jesus. Então, meus pequeninos irmãos
Jesus está se referindo, no meu entender, e de vários outros também, Jesus está falando da igreja, daqueles que ajudaram os irmãos que passaram essas necessidades ou não, tá? Um contexto que lembra muito Hebreus, né? A perseguição que os irmãos já haviam vivenciado e de coisas que haviam sofrido. E se ele separa bodes das ovelhas, é porque estavam misturados. Então, nós precisamos olhar isso, enxergar essa realidade, ouvir o Senhor dizer que existem 2 cestos representando 2 qualidades distintas de figo. E essas 2 qualidades distintas de figos representam 2 destinos distintos. Os bons figos, Deus permite sim de ir para o cativeiro, conduz ao cativeiro para fazer o bem, mas há aqueles que sofrerão uma consequência pior. Uma consequência pior. Como então corresponder a esse momento que eu pessoalmente enxergo que é para o nosso bem? Por mais que você ache escandaloso isso que eu estou te dizendo, mas eu falo isso com base na palavra, aceite você ou não, respeito sua opinião, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, no meu entender. É o versículo 7 aqui, quando Deus diz o seguinte: na saída para o cativeiro, ele diz: e dar-lhes-ei coração para me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, conhecendo a Deus, em conversão a Ele, com o coração quebrantado, arrependido, que o busca. É assim. Tendo um relacionamento pessoal com Deus, completamente convertido a Ele, arrependido de todos os seus pecados, em humilhação, de alguém que o brilho do mundo não ofusca o seu entendimento, o seu conhecimento de quem é Deus, seu relacionamento com Ele. Mas, volto a frisar, isso é para o nosso bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.